Olá, quarto ano! Estamos aqui hoje para mais uma aula de informática e hoje a gente vai falar sobre a história do computador, essa máquina incrível que a gente usa no nosso dia a dia e que nos ajuda tanto, certo? Para isso eu preciso que vocês estejam com a folhinha dessa semana. E antes da gente começar a falar sobre a história do computador, a gente vai falar um pouquinho sobre as invenções. A gente sabe que o computador é uma invenção. Mas você sabe me dizer o que é uma invenção? Invenção é tudo que o ser humano cria para ajudar em alguma tarefa, alguma atividade, ou mesmo para servir de hobby no dia a dia. Geralmente, as invenções, elas nascem de alguma necessidade que o homem tem. Então, eu tenho uma necessidade, por exemplo, o ventilador. Eu senti calor e eu precisava de alguma coisa que me fizesse refrescar. Como não é possível que eu esteja dentro da água o dia todo, eu preciso de alguma coisa que me faça vento. Então, eu poderia contratar uma pessoa para me abanar o dia inteiro, mas isso seria perfeito? Não, pois a pessoa cansa, a pessoa adoece, a pessoa pode ter vários imprevistos. Então eu preciso de uma máquina que faça isso. Daí surge o ventilador, que provavelmente quando foi inventado não era do jeito que a gente conhece hoje em dia, certo? Ele foi evoluindo até ficar dessa forma que a gente conhece hoje em dia. A mesma coisa acontece com o computador. O computador nasceu de uma necessidade que o ser humano tinha, que era a necessidade de calcular. E ele foi evoluindo ao longo dos anos para atender às necessidades que aos poucos foram surgindo. Porque toda invenção, quando ela é posta em prática, quando ela é tirada do papel, ela é tirada com uma intenção. Mas pode ser que em alguns casos, assim como aconteceu no computador, que ela vá tomando outras funções ou que ela vá se aperfeiçoando. Porque conforme a gente vai usando, a gente vai percebendo falhas, a gente vai percebendo onde poderia ser mudado para ficar melhor, para ficar mais rápido, para ficar mais eficiente. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na história do computador. A gente vai ler o texto e conforme eu for lendo, eu vou explicando para vocês. O computador não foi sempre como conhecemos atualmente. O computador de hoje é a evolução da calculadora. Então, foi o que eu falei. O computador nasceu de uma necessidade que havia de fazer exaustivos cálculos, identificaram que precisava ser inventada alguma coisa que ajudasse a calcular. No Oriente Médio surgiu o ábaco, um dos primeiros instrumentos utilizados para calcular. Ele era feito de madeira, varas e grãos. Ele é considerado a primeira forma de máquina computacional. Então, provavelmente, vocês já viram o ábaco em algum momento da vida, quando está aprendendo a fazer continha. Ele é muito usado ainda hoje nos colégios. Hoje em dia, mudaram os materiais, não é de madeira, varas e grãos, mas ele ainda assim é muito utilizado. O primeiro computador inventado tinha como função apenas calcular. Ele pesava toneladas, ocupava o espaço de salas inteiras, não tinha um grande poder de processamento, além de aquecer demais. Então, ele só tinha uma função, ele aquecia, ele não era rápido. O barulho do computador se assemelhava a várias pessoas tricotando, continha nada mais, nada menos do que 750 mil partes e 80 quilômetros de fio. Então, era um computador gigante, pesado, lento, não era preciso, aquecia. Provavelmente era muito caro, porque você imagina que com 750 mil partes, não deve ser nada barato construir um computador, né? Porque na verdade é uma construção mesmo. Precisava de um espaço, então ele não era pensado para o uso doméstico, porque afinal de contas, quem tem uma sala inteira para dedicar um computador? Ainda mais se for pesado, quente, barulhento, realmente não tem como a gente ter um computador desse em casa, né?
O ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala no mundo, criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John e John, da Electronic Control Company. Na nossa folhinha a gente tem uma linha do tempo, desde o começo, desde a criação do ábaco até hoje em dia, com as invenções do tablet, do celular, do smartphone, né? Do notebook. Então vocês vão conseguir acompanhar passo a passo da criação do computador e da evolução dele. A gente conta a história do computador dividindo ela em 5 gerações. Por quê? Porque são as 5 principais evoluções que o computador surgiu. Daí eu não estou querendo dizer atualizações. Atualizações são um conceito novo, isso é um conceito novo. Atualização a gente chama os melhoramentos internos do computador hoje em dia. Mas a história do computador é dividida em 5 gerações porque são os 5 principais avanços. Foi o que realmente mudou de uma época para outra no computador. Então, a primeira geração, os computadores a válvula, totalmente eletromecânicos, com pouca capacidade de processamento, ocupavam muito espaço, aqueciam e não eram precisos. Então isso foi só um protótipo, porque você lembra que o computador é uma máquina complexa, que não havia antes. Então é normal que quando a gente tem uma invenção muito inovadora, muito ousada, quando a gente coloque ela em prática, ela precise realmente de muitas melhoras. Segunda geração, computadores com transistores, substituíram as válvulas. Tinham menos aquecimento, maior poder de cálculo e acerto e consumo de energia menor. Então já era um computador que era possível ter em salas. Ele consumia muito menos energia, aquecia muito menos, era consideravelmente menor e tinha um poder de cálculo bem maior. Daí a gente vai para a terceira geração, que a gente sai dos computadores que ocupavam salas inteiras para um computador que já se assemelha um pouco com os computadores que a gente tem hoje em dia. É claro que ainda assim é muito diferente, mas você ainda consegue olhar para ele e reconhecer que aquilo pode ser um computador. Eles tinham agora monitor, uma telinha bem pequenininha, geralmente eram acoplados já no teclado, tinha alguns que não, mas a maioria já era acoplada uma peça na outra, e eles possuíam chips. Então vamos lá, terceira geração do computador com chip. Já eram mais portáteis, ocupavam bem menor espaço e possuíam um monitor. Esse já é um computador que era possível de fazer uso residencial, embora ainda não fosse popular. Era um computador mais portátil, mais fácil de carregar de um lugar para o outro, mais barato de construir, mais barato de fazer, e portanto isso facilitou que acontecesse uma popularização mais tarde, né, do computador. Vamos lá, quarta geração, já é a geração que provavelmente a gente começou a acessar. Provavelmente todo mundo que está assistindo a minha aula aqui agora começou a acessar com computadores da quarta ou da quinta já geração, não é mesmo? Então, quarta geração, computador com chip de alta escala, ainda mais avançado, representaram um salto na história do computador. Então, realmente, da terceira para a quarta geração foi um salto muito grande. E a quinta geração são os computadores de chip de ultra escala e integração. São computadores integrados, são conectados. São os computadores atuais, muito mais velozes e rápidos, da era online, multimídia, da robótica. Novos tipos de computadores foram lançados, como tablets, smartphones, notebooks. Então, vocês viram que de um protótipo que não tinha nada a ver com esse computador de hoje em dia,
foi evoluindo conforme viram as necessidades, conforme viram os problemas que eles tinham, que os computadores apresentavam. Então foram atualizando, foram avançando, melhorando os computadores para que a gente hoje em dia pudesse ter computadores totalmente portáteis, muito mais baratos para fabricação, muito mais baratos para compra. Computadores que permitem hoje em dia que a gente realize a maior parte das tarefas diárias que a gente tem. A gente pode falar com pessoas no telefone, ligar, fazer chamadas de vídeo, jogar, pesquisar, gravar, ouvir música. Então, foi realmente um grande avanço tecnológico que surgiu especialmente na 4ª e na 5ª geração. Então agora eu quero que vocês, na nossa folhinha, façam um resumo da história do computador, conforme ela foi dita aqui hoje. Então é com a palavra de vocês, não precisa copiar, é só um resumo. Você vai pegar as partes mais importantes, o que você entendeu, e vai colocar com as suas palavras nessas linhas, ok? Vejo vocês na próxima aula. Beijo!